Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a lógica da infelicidade e os limites entre o bem-estar e a obsessão por investir na rotina perfeita. Quais são os desafios emocionais? Vem com a gente, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vinda ao Análise Direta. No programa de hoje, nós recebemos a psicóloga Paula Toinete Benalha. Paula, seja muito bem-vinda ao Análise. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Paula, você começou a escrever em 2016, né? E já publicou 10 livros, além de um que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como que começou a sua trajetória? Você é psicóloga já há alguns anos, fez a sua carreira, atendeu milhares de pessoas, ajudando as pessoas a lidarem, né, com os desafios emocionais. Conta um pouquinho para a gente, conhecer um pouquinho melhor da Paula, profissional psicóloga e também escritora. Na verdade, eu sempre gostei de psicologia e sempre gostei muito desse mundo dos livros, né? Então, desde pequenininha, sempre passava os intervalos da escola na biblioteca, então sempre foi uma paixão. E aí, fiz psicologia, comecei a trabalhar com a psicologia, né? E depois de um tempo eu resolvi colocar em prática esse meu sonho, que era escrever um livro, né? Então eu comecei lá em 2016, escrevi meu primeiro romance. E aí depois não parei mais. Escrevo romances, principalmente agora o foco são romances de época, né? Livros que se passam em outros séculos, porque além de tudo eu gosto muito de estudar histórias de outras pessoas, de passados, de culturas diferentes, então acaba que... E aí eu achei que estava faltando alguma coisa relacionada com a minha profissão, né? E aí foi quando eu resolvi agora escrever esse último livro, né, que é A Lógica da Infelicidade, que é um livro voltado mais para questões psicológicas mesmo e fugir um pouquinho aí dos romances. Ele é uma ficção ou não? Ele é falando diretamente com a pessoa nesse sentido de autoajuda? Não, ele é falando diretamente com a pessoa nesse sentido de autoajuda. Na verdade, ele é até meio que um passo a passo ali para ajudar a pessoa a refletir sobre tudo aquilo que traz infelicidade. Então, ele vem ali como, eu gosto de falar como um guia para ajudar as pessoas, né, a refletirem sobre isso, sobre tudo aquilo que traz infelicidade para cada um no seu dia a dia. Agora, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, ou quando a gente pensa assim na vida, há muito essa provocação. O que te traz felicidade? Mas o que te traz infelicidade é uma provocação até muito mais forte, né? Por que que você abordou dessa forma, de uma forma oposta ao que geralmente é provocado nos leitores, na sociedade? Eu acho que hoje está muito assim, as pessoas, elas colocam a felicidade em coisas, né? Então, se você perguntar para a pessoa, o que te faz feliz? Me faz feliz é uma viagem, me faz feliz uma casa, me faz feliz tal coisa, né? E aí não para ver realmente qual é o sentido da felicidade. Quando você pensa o contrário, o que me faz infeliz, né? Porque se você mudar o que te faz infeliz, consequentemente você vai encontrar felicidade, né? Só que você fazendo o caminho contrário, então você vai encontrar isso muito mais na sua essência do que em coisas, né? Porque assim, a pessoa, ela parar para olhar e falar assim, olha, o que me traz felicidade, as pessoas parecem que isso fica superficial. A pessoa não consegue olhar lá na essência, né? Então, quando a pessoa faz o caminho inverso, ela consegue olhar muito mais para dentro dela e eu acho que você encontra mudanças muito mais significativas do que se você, simplesmente o que me faz feliz, né? Eu acho que é realmente para a pessoa buscar realmente um autoconhecimento e lá mais profundamente para tentar encontrar uma resposta que seja real, né? Porque às vezes a gente acha, eu sempre falo, às vezes a pessoa acha, olha, eu vou comprar um carro melhor, eu vou comprar uma casa melhor, isso vai me trazer feliz. E aí, quando ela alcança isso, ela percebe que não é isso, porque a felicidade não está em coisas, né?
E aí fica buscando, 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 parece que nunca E nunca encontra. nada supre, né, aquela necessidade. Nada preenche aquilo, porque a felicidade não está em um objeto, a felicidade está dentro da gente mesmo, né? Então, o livro, ele leva para essas reflexões, né? E eu gosto de falar assim, que, tipo, que não tem como ter uma receita, né? Então, por que ele é um guia? Porque a felicidade, ela é pessoal. Cada pessoa encontra felicidade em uma coisa, né? Então, o livro, ele vem com propostas para que você busque dentro de você, faça esses questionamentos, para quando você terminar o livro, você tenha algumas respostas aí para tudo aquilo que traz infelicidade para as pessoas. Isso é muito interessante. A pessoa, então, ela vai fazendo uma reflexão ao longo da vida dela, não é uma receita de bolo. Não Né? é. A felicidade está num emprego dos seus sonhos, ou no casamento dos seus sonhos, ou em ter filhos. Não, você vai provocando para que o leitor pense bem. Às vezes, muitas vezes no caminho, a gente tem algum sonho e vai mudando, né, no decorrer dos anos. Isso mostra também que a gente pode ser maleável, né? E o que era felicidade em um certo tempo, depois não é. Porque a felicidade, na verdade, ela é uma questão de momento. A gente não consegue estar feliz o tempo todo, né? E igual você falou, os sonhos, as prioridades, a vida da gente vai mudando, né? Então, às vezes, aquilo que eu achava que ia me fazer feliz, quando eu alcancei, já nem é mais a minha prioridade, né? Então, quando você começa a se questionar o que me faz infeliz, né? Você começa a perceber que muitas coisas que você, durante toda a vida ali, achou que, olha, isso estava me fazendo bem, na verdade é o contrário, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de levantar no livro é assim: o que eu faria se hoje fosse meu último dia de vida, né? Então, é um questionamento profundo, né? Porque as pessoas, o ser humano, por mais que ele saiba que ele vai morrer um dia, isso acaba meio que no inconsciente, porque as pessoas, no geral, elas acham que elas são eternas. Tanto que a gente faz planos e projetos sempre para um futuro que pode não acontecer, né? Então, se você falar, é até engraçado, se você falar para a pessoa, falar assim, olha, é claro que eu sei que eu vou morrer um dia, mas no fundo a gente não para pensar sobre isso e a gente Ou às acaba vezes nega, deixando, né? ou às vezes nega. Porque a gente, o que eu faria se hoje fosse o último dia de vida? Olha, hoje pode ser meu último dia de vida. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. E isso são para todas as pessoas, né? E a pessoa meio que joga isso para o inconsciente e vai deixando tudo para o futuro. Olha, eu vou deixar isso para depois, eu vou colocar tal coisa na frente que talvez nem seja tão importante. E vai deixando tudo para depois, um depois que pode não existir. Então, quando você começa a viver pensando o que eu faria se hoje fosse o último dia de vida e você muda a sua lógica de pensamento, consequentemente, você vai conseguir encontrar o que te faz infeliz e buscar a felicidade, né? Eu falo assim, quando a gente vai, por exemplo, num velório, num ato fúnebre, sempre a gente reflete muito sobre a vida nesses lugares, né? A gente olha para a pessoa, olha, viveu pouco ou viveu muito, construiu todos os sonhos, não construiu, e a gente fica refletindo sobre aquilo. Só que a gente sai de lá, a correria do dia a dia, tudo aquilo que a gente vai planejando, né? A gente acaba esquecendo e aquilo lá tudo fica para trás. Mas quando você pensa exatamente nisso, né? Olha, eu vou acordar hoje e o livro, ele vai te ajudando. Ó, primeiro você pensa o que você faria se fosse o seu último dia de vida. Escolhe aí 5 coisas que estejam mais à sua mão, que estejam palpáveis. Aí a pessoa vai parar para refletir, ela vai pensar às vezes assim, nossa, se hoje fosse meu último dia de vida, eu queria, por exemplo, estar com o meu irmão. Ah, mas o meu irmão mora em outro estado. Se hoje fosse meu último dia de vida, de repente eu não consigo ir até ele. Então aí a pessoa começa a perceber tudo que é mais importante, que ela deixou para trás, né? E que está trazendo essa infelicidade, que eu falo que é uma infelicidade geral, né? Hoje a gente vive num mundo muito mais fácil do que os nossos antepassados, né? A vida dos nossos avós foram mais difíceis que a dos nossos pais e a nossa é muito mais fácil do que a deles, né? Só que o mundo caminha para uma infelicidade,
muito maior. Hoje as pessoas, ansiedade, depressão, transtornos de todos os tipos, as pessoas elas caminham ao contrário. Elas têm muito mais facilidade para ser feliz, mas são muito mais infelizes. Então, a gente precisa refletir o porquê que isso vem acontecendo. Isso tem a ver pelo fato de que as pessoas estão obcecadas em ter ou mostrar uma vida perfeita? Isso tem a ver, tem relação com redes sociais, por exemplo? Muito, muito, porque eu falo assim, as pessoas, elas querem ter a vida perfeita de outras pessoas que estão postando na rede social, né? Só que aquilo lá é uma vida cortada e editada, e a nossa vida a gente não consegue recortar e editar como você coloca lá numa rede social, né? E aí, às vezes, você deixa de fazer uma coisa que você gosta para postar alguma coisa que para o outro ver que você está feliz, né? Gente, isso é tão comum acontecer, as pessoas, nossa, tá a vida perfeita semana que vem, nossa, tal pessoa terminou o casamento, mas como? Tava tão feliz com o marido a semana passada, com os filhos. Às vezes as pessoas trocam o destino de viagem, nossa, eu queria tanto fazer uma viagem para outro lugar, mas vou fazer para esse que é mais chique, esse aqui vai dar mais like, esse aqui vai dar mais comentário. Então as pessoas estão muito obcecadas por essa vida perfeita, que não existe, não tem como a vida ser perfeita, né? E acaba esquecendo de buscar o que realmente a faz feliz. Agora, isso traz algum prejuízo no bem-estar da pessoa? Totalmente. Como que isso pode afetar até mesmo a saúde mental? Já começa por essa ansiedade, né? Hoje as pessoas, é difícil uma pessoa que não tem uma ansiedade, né? Então a gente já começa com essa ansiedade de ter que ser perfeito, né? Hoje o mundo cobra que o ser humano seja perfeito, né? Então, eu sempre dou exemplo que eu falo de você ser mãe, por exemplo, né? Então, a pessoa segue lá tudo que está na internet, tudo que tem que ser. Então, se a mãe trabalha muito, ela abandonou o filho. Se não trabalha, é porque não está dando tudo que o filho tem condições de dar, né? Se deu tela antes dos 2 anos, é uma péssima mãe. Se não deu, será que esse filho vai evoluir? Então, as pessoas estão perdidas com tanta informação, com tantas coisas que exigem que elas sejam perfeitas. E qual é o significado de perfeição? A gente não sabe mais. E, na verdade, existe, tipo, o que é ser uma mãe perfeita? Gente, não existe o que é ser uma mãe perfeita, porque cada pessoa vive num contexto, numa realidade. Cada um tem uma realidade diferente do outro, né? Então, essa busca por uma perfeição social, que é uma perfeição social, porque é para mostrar para as pessoas, não é para a sua vida, né? Isso começa com uma ansiedade, aí quando você não alcança, olha, eu fiz e não consegui alcançar. Aí vem muitas vezes uma depressão, porque por que eu não consigo ser aquela mãe que a outra é, né? E aí isso vai te jogando para baixo. Mas isso assim, eu dei o exemplo de mãe, mas está em todos os contextos, né? Paula, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo sobre a lógica da infelicidade. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que hoje a nossa convidada é a psicóloga Paula Toinette Benalha. E ela está lançando o livro A Lógica da Infelicidade, os limites entre o bem-estar e a obsessão por investir na rotina perfeita. Paula, antes do intervalo, né, a gente estava falando sobre como o seu livro ele traz um guia para que a pessoa encontre a felicidade, mas partindo da premissa de o que me faz infeliz. Primeiro de tudo, para que ela encontre, então, o caminho para que ela seja, de fato, plena e feliz. Mas como ter equilíbrio? Como encontrar a felicidade diante de um mundo tão corrido, principalmente nos centros urbanos, como São Paulo, por exemplo? A vida é muito agitada, é muita correria, as pessoas recebem informações de todos os lados, você até mencionou isso, né? É muita informação, a gente é bombardeado de informação desde a hora que acorda até a hora de dormir. É muita pressão, tem a vida dos blogueiros, a vida de famosos, vidas, entre aspas, perfeita, e as pessoas ficam se cobrando. E a gente tem visto que o número de ansiedade, por exemplo, depressão, tem aumentado muito
no Brasil, né? E a ansiedade, o Brasil é o país que lidera o número de casos de pessoas ansiosas no mundo todo. Como que você explica tudo isso? Como que as pessoas podem lidar e evitar que não entrem nesse índice tão assustador? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa começar a colocar limites nela mesma, né? Porque a gente fala assim, olha, a vida é tão corrida, a gente nunca tem tempo, né? E aí vem naquela questão que eu falei sobre a finitude. A gente nunca tem tempo, mas quando a gente está doente, a gente tem tempo, né? Quando você perde um parente distante ou alguém que você queria ver e não foi ver porque não tinha tempo, você arruma tempo para ir no velório daquela pessoa. Quando tem a sua família está precisando de você numa dificuldade muito grande, às vezes, né? Você para o que você está fazendo e você vai socorrer, né? Então, por que a gente arruma tempo só quando está no limite, né? Então, é colocando o limite na gente. Eu falo assim, o livro traz exatamente sobre isso, sobre você se questionar do que é importante, e aí as pessoas vão falarem, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso isso. Não, a gente realmente precisa, né? E o livro ele não vai fazer você ler e jogar tudo para o alto, né? Mas olha, eu estou trabalhando um tempo saudável, eu estou tendo um tempo para mim, porque as pessoas às vezes trabalham 7 dias na semana, né? Para juntar algo para o futuro que pode não existir. E é aí que está a lógica que o livro vem trazer, né? Olha, eu vou trabalhar 24 horas por dia, eu vou trabalhar 7 dias por semana para ter alguma coisa para daqui 10, 20 anos. Mas você tem certeza se você vai ter esses 10, 20 anos? Então, não é melhor, às vezes, eu encontrar um tempinho para mim, eu organizar o meu trabalho de forma que eu consiga. Claro, tem gente que tem uma vida mais lotada, que precisa trabalhar mais dias, né? Mas olha, eu vou diminuir. Se eu trabalho 7, eu vou tentar trabalhar 6, eu vou tirar um dia da semana para fazer alguma coisa que eu goste, né? Porque adianta eu juntar tanto, eu querer ter tanto e não poder usufruir, né? Que é o que o ser humano faz a vida inteira, né? A gente trabalha para tentar ter uma velhice mais segura, mais confortável, só que aí quando você chega na velhice, você vê que tudo aquilo que você juntou não importou, porque às vezes você não tem saúde para fazer aquela viagem que você esperou 50, 60 anos para fazer, né? Às vezes eu falo assim, a pessoa vai sentar para... As coisas mais importantes da vida, elas não precisam ser coisas de valor eu falo assim, em dinheiro, em coisas, material, né? Então, às vezes, a pessoa luta tanto para chegar, olha, o meu sonho é ir viajar, sentar lá no restaurante mais famoso de Paris para jantar, e de repente chega lá e vai jantar sozinha, porque não tem uma companhia, porque no caminho deixou o que era mais importante, que era o convívio com as pessoas que importavam, com as pessoas que amavam. Então, tudo isso está se perdendo, né? E, igual você falou, as pessoas, elas querem ter uma vida perfeita para mostrar para os outros, né? Porque qual é o sentido de você querer ter uma vida perfeita para postar na rede social para outra pessoa ver? O que isso acrescenta para você? Né? Claro que tem pessoas que trabalham com as redes sociais, que tem os blogueiros, eles vivem, depende disso, mas a gente não pode querer pegar a nossa vida e colocar ali na rede social 100% por dia e achar que assim, eu vou fazer o que é bonito para os outros e não o que é bonito para mim, né? Então, tem muita coisa nesse tema, tem muita coisa se perdendo no meio do caminho, e aí é o que a gente falou, as pessoas estão ficando doentes mentalmente, né? Porque estão se perdendo no meio dessa caminhada. Porque a vida da gente é uma caminhada, né? Se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o que é importante para você, eu uso bastante isso no livro, falo relacionado com viagem, né? Então, eu uso o exemplo da viagem. Porque a vida é uma viagem, né? Mas você tem que saber aonde você quer chegar, o que você quer conhecer, né, nesse lugar, e você tem que se planejar, se programar, quem que vai chegar lá com você, se você quer ir de primeira classe ou você quer ir
de executiva, de classe econômica. Então, a vida é uma viagem, a gente tem que ir escolhendo, né? Mas o principal é saber onde você quer chegar. Você ter isso em mente de onde você quer ir. Ah, mas eu quero... O que é mais importante? Olha, eu quero ter uma vida feliz com a minha família. Então, se organize para isso, porque se você estiver trabalhando 7 dias por semana, saindo de casa às 6 horas da manhã, chegando 9 horas da noite, não tendo tempo para os seus filhos, para a sua família, você não vai chegar onde você quer chegar. Fica impossível. Agora, nisso que você disse, né, muitas pessoas acabam até tendo, né, na verdade, que fazer isso de trabalhar exaustivamente, chegam em casa super tarde, aí não tem um tempo de qualidade com a família, com os filhos, o parceiro, a parceira, enfim. Chega no final de semana e as pessoas querem aproveitar tudo aquilo que não aproveitou durante a semana. Isso pode trazer também algum prejuízo ou não? Na sua visão, isso até que faz bem ou não é tão equilibrado assim? Aí depende do emocional da pessoa, né? Porque tem gente que dá conta de fazer 1001 coisas. Tem gente que já volta nessa ansiedade. Nossa, eu preciso fazer... Eu tenho 50 itens para caber em um dia, né? E aí fica naquela ansiedade, porque às vezes não dá conta de fazer tudo. E isso também traz prejuízos. Isso, às vezes, também vai fazer mal. Então, aí depende muito do que aquela pessoa, né, tem. Tem gente que tem essa vida agitada, né? E a gente deu o exemplo do trabalho, de ter mais tempo com a família, mas tem pessoas que são felizes trabalhando muito, gente. Então, por isso que eu falo, a felicidade, ela é realmente muito pessoal. Então, cada um vai encontrar felicidade em alguma coisa, né? Mas o livro, ele traz essa proposta de você refletir sobre o que te traz infelicidade para você chegar na resposta do que é infeliz. Agora, por onde começar? Qual área é o ideal para você pensar o que te traz infelicidade? Seria a vida profissional, a vida familiar, relacionamento amoroso ou saúde? Eu acho que isso também é muito pessoal, né? Eu acho que quando você para pensar, o livro, ele traz como eu te falei, sobre um manual mesmo. Então, olha, eu quero que você me fale agora o que você faria, 5 coisas se hoje fosse o seu último dia de vida, né? E aí, quando você determina um número e um dia e uma data, né? Mentalmente, mesmo que você não colocar em prática, a sua mente vai te trazer para o que é mais importante para você, né? Tem pessoas que, às vezes, a família está em primeiro lugar. Tem outras que, olha, eu estou em primeiro lugar, a minha saúde mental está em primeiro lugar e depois vem a minha família. E tem pessoas que realmente colocam o trabalho, o lazer, né? Mas quando você começa a se questionar o que você faria se fosse o seu último dia de vida, automaticamente você mesmo vai conseguir encontrar as suas prioridades, porque as prioridades das pessoas são diferentes. O que é mais importante para mim pode não ser para você, né? E o que me faz infeliz pode ser que não é o que te faça infeliz, o que me traz felicidade não é a mesma coisa que traz infelicidade para o outro. Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Se a infelicidade ela estiver indo de encontro com alguma mágoa que a pessoa tem de alguém, um perdão não dado ou não ouvido, né, no caso, não recebido de alguém, como lidar com a mágoa? Eu até questiono isso no livro, né? Que durante a vida parece que a gente, principalmente essas questões de perdão, de mágoa, a gente vai colocando nas costas e isso tem um peso muito grande no nosso emocional, né? E aí, eu acho que vem a questão exatamente da prioridade e de você entender, né? Que você pode não estar aqui amanhã. Então, olha, eu tenho tanta vontade de falar para minha mãe que eu amo ela, né? Um exemplo, eu tenho vontade de ligar para um parente, para o meu irmão, por exemplo, e pedir desculpas. E eu vou deixando. Mas será que eu vou estar viva amanhã? Será que eu vou ter tempo para fazer isso amanhã? Né? Então, quando você tem essa noção de finitude do ser humano, isso coloca a pessoa num lugar, assim, de uma saúde mental tão melhor, né? Porque ela começa a perceber que ela não é eterna e ela para de deixar para depois, né? Você pode ver as pessoas, às vezes, que estão em doenças terminais, sempre deixam essas mensagens. Olha,
Fala que você ama todos os dias, abraça seu pai e sua mãe quando você tem vontade, fica mais com a família, né? Pede o perdão que você achou que não ia dar tempo. Por quê? Porque a gente acha que é eterno e nós não somos eternos, né? E isso traz, nossa, isso traz um prejuízo enorme, emocional, social, tantas famílias, né? Que às vezes por questões tão pequenas, né, deixam de se falar e aí depois tem que ir lá, às vezes, num velório e aí não dá mais tempo de falar, né? Então, eu acho que não é que a felicidade é algo fácil, alcançar a felicidade é algo muito difícil, né? Mas quando você tem a noção de que você não vai durar para sempre, de que hoje pode realmente ser seu último dia de vida, eu acho que a gente começa a pensar com mais amor em tudo que você vai fazer, com mais cuidado, né? Então a vida fica mais leve. A gente vai fazer mais um intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre como você pode encontrar a felicidade através da lógica da infelicidade. Não saia daí. E o Análise Direta está de volta e a nossa convidada é a psicóloga Paula Toinette Benaglia. E ela é autora do livro A Lógica da Infelicidade, os limites entre o bem-estar e a obsessão por investir na rotina perfeita. O título do livro, ele é muito forte, né? E ele realmente é impactante. A gente abordou isso ao longo do Análise Direta. Falamos sobre como que a pessoa pode encontrar perdão ou liberar perdão se fosse o último dia dela, né? Ou, aliás, fazer isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Como lidar com o arrependimento de coisas que não fizemos, não falamos, não tentamos, oportunidades que não abraçamos? Eu acho que é tentar fazer diferente de agora para frente, né? Porque quando você se agarra ao que você não fez, o passado não volta. Então, se eu me agarrar às oportunidades que eu perdi, as pessoas que se foram, que eu não falei, eu acho que isso não não acrescenta em nada na nossa vida. Agora, quando você usa isso como uma experiência de vida, fala, olha, tal pessoa eu deixei de falar que amava o tanto o suficiente, mas olha, eu não fiz isso com meu pai, por exemplo, mas a minha mãe está aqui, então com ela vai ser diferente, né? Eu deixei de agarrar uma oportunidade de trabalho que era muito boa, mas eu tô aqui, eu tô viva, então dá tempo de eu lutar por algo que realmente ainda seja uma coisa que vai me trazer benefícios aí profissionais. Então eu acho que parar de se apegar ao passado, né? Viver o presente e não planejar tanto para o futuro, que é um futuro que pode não existir. E, principalmente, eu falo parar de tentar encontrar felicidade em coisas. Isso eu acho que é uma questão muito importante, né? Tem gente que... A maioria das pessoas, olha, eu vou comprar uma bicicleta e aí tá ótimo, minha vida vai ficar boa, vou conseguir ir para o trabalho melhor. Compra aquela bicicleta, mas não tô feliz. Talvez se eu comprar um carro, aí vai estar bem. Aí compra um carro, olha, mas não, esse carro não é o bom. Se eu comprar um melhor, eu vou ser feliz com aquele, né? E aí a pessoa vai buscando e aí quando ela compra, aquilo traz uma felicidade do momento e no outro dia não traz mais, porque a felicidade não está no carro, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está dentro da gente, está nos momentos importantes, né? Igual eu falei, às vezes adianta você ter dinheiro para ir no melhor restaurante e você não ter uma companhia agradável, você não ter uma família para ir com você, né? Tem gente que acha que precisa de muitas coisas para ser feliz e não se precisa de muito para ser feliz. Na verdade, se precisa de muito pouco, né? Na verdade, até é um pouco difícil, né? Aplicar tudo isso com tanta pressão para ser consumista, para consumir, né? E é preciso, de certa forma, se blindar, né? Para você não cair nas propagandas, nos comerciais, para comprar a roupa do momento, o tênis do momento, o carro, e essa busca desenfreada por bens, coisas. Exato, é interessante que você falou, porque hoje, né, as redes sociais, elas estão aí, né, se você falou de alguma coisa agora, daqui 2 minutos, está lá no seu feed para você comprar, né? Então,
isso te leva para uma busca de algo que nunca te preenche. Você pode ver que o ser humano nunca se preenche, está sempre faltando uma coisa. Olha, está sempre faltando essa roupa, está sempre faltando isso, né? Então, parece que fica um vazio e que tem que ser preenchido por alguma coisa. E aí você vê pessoas que têm tudo e não estão felizes, pessoas que têm tudo, hoje cada vez mais comum você ver na TV, pessoas que têm tudo, cometem suicídio ou estão depressivos, e aí a pessoa olha e fala assim, nossa, mas como é que vai fazer isso? Tem tudo, não tem nada para reclamar e tá aí, ó, tá com depressão, né? Mas porque a felicidade não está em ter tudo, a felicidade está em ter o que é essencial, né? E hoje, o essencial é você estar bem emocionalmente, é você poder estar com as pessoas que você gosta, ter momentos de alegria, de lazer, com a família, com os amigos, né? E para isso você não precisa do carro mais caro e do ano, né? Se você às vezes tem um carro mais simples que te leva para fazer um passeio com seus amigos. Que é o objetivo, que é o objetivo, aquilo já te traz felicidade, né? Então, o mundo faz com que a gente sonhe em ter tudo e ache que quando você ter tudo, você vai ser feliz. E aí, quando a pessoa chega lá, né, e tem tudo, eu até costumo falar assim, por que é tão comum você ver as pessoas que têm tudo infelizes, principalmente? Porque elas não têm nem mais com o que sonhar. Né? Elas já têm tudo. Olha, eu vou sonhar com o quê? O que a gente acorda de manhã para trabalhar, a gente fala, olha, eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí a gente consegue ir caminhando, né? Quando a pessoa tem tudo, ela sonha com o quê? Né? E às vezes esse tudo não é o que ela precisa, e aí é que vem aquele baque. Nossa, eu alcancei tudo o que eu queria e eu não estou feliz. Por que eu não estou feliz? Né? Eu vi uma reportagem esses dias, eu não lembro de quem que era, mas era uma pessoa famosa, e ela fala, olha, eu era muito mais feliz quando eu não era conhecida do que agora que eu tenho tudo. Então, a pessoa acha que vai chegar num patamar e a hora que ela chega lá vem aquele baque, porque aquilo não preenche um vazio que está dentro dela. A gratidão, ela está alinhada com a felicidade ou a ingratidão com a infelicidade? Muito alinhada, né? Porque eu acho assim, quando você consegue ser grato a pequenas coisas, isso faz com que você seja mais feliz, né? Agora tem gente que cria uma expectativa tão grande e nada agrada, então ela é sempre aquela pessoa ingrata, né? Ela nunca consegue acordar de manhã e agradecer a Deus por alguma coisa que Ele deu, né? E, gente, só de nós acordarmos de manhã, respirar, conseguir sair de casa, trabalhar. Quando a gente está doente, é a coisa que a gente mais fala. Nossa, se eu tivesse saúde para poder fazer as coisas que eu preciso fazer hoje, né? Aí você vai dar valor para a saúde quando você está doente. Então, quando você é grato à vida e você consegue agradecer pelo simples fato de você acordar de manhã, de você ter saúde, de você ter todo mundo da sua família bem, eu falo, tem riqueza maior que você estar bem e todas as pessoas que você ama estar bem? E isso dinheiro não compra. Né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se uma pessoa que você ama estiver doente e não tiver tratamento para ela, de que adianta você ter todo o dinheiro do mundo? Não adianta nada. Essa sua visão, Paula, de que você bate muito na tecla, né? Você reforça muito de que nada, nenhum bem, nenhum objeto, coisas materiais, supérfluas do momento, não trazem felicidade, elas trazem alegria naquele momento. Isso vem muito de acordo com a sua experiência de viajante, por exemplo, porque você já viajou por vários países, conheceu muitas culturas. Então, essa experiência, essa carga que você traz, né, isso muda a visão da pessoa para entender que aquele carro ou aquela joia, enfim, aquele relógio, aquilo ali não vale tanto a pena assim? Eu acho que muda muito. Primeiro, porque eu acho que é difícil, dos países que eu fui, difícil é um país onde as pessoas são tão consumistas e estão tão ligadas com as questões de ter para mostrar para os outros, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem muito disso. Muito, 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 sabe? De olhar, olha, aquele lá, e de reparar, e de comentar, e de desfazer das pessoas por não ter.
né? Por não ter as coisas. E eu acho que isso, quando você vai para outros lugares, você vê que as pessoas, elas são mais simples, é até interessante de falar isso, né? Mas elas são mais simples do que isso que vem se criando com a cultura do nosso país. E eu acho que eu bato muito na tecla disso, porque quanto mais as pessoas têm, é o que eu comentei lá no início da entrevista, parece que quanto mais as pessoas têm, hoje a gente vive num mundo de tanta facilidade, né? Eu vejo a nossa vida, que eu citei o exemplo como mãe, hoje a gente tem tantas pessoas, tá? Não é todo mundo, a gente não pode nada generalizar, tem gente que tem ainda uma vida muito sofrida, né? Mas, gente, antigamente as pessoas tinham uma vida tão difícil, meus pais contam, meus avós, né? Tinham que criar os filhos lá, 10 filhos, não tinha uma rede de apoio, né? Não tinham ajuda, aquela vida simples. E eles eram felizes. E hoje as pessoas, cada vez com uma vida mais fácil, né? Hoje, a maioria das pessoas hoje tem um carro, tem uma facilidade. Antes as pessoas, para se locomoverem, elas precisavam pegar lá uma carroça, andar horas e horas, às vezes, para ir para a cidade, né? Então, as pessoas têm facilidade, mas estão indo na contramão. O ser humano, ele anda cada vez mais infeliz e mais ingrato, né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso e precisa buscar. O que você falou sobre a gratidão é muito importante, né? Quando você é grato, você dá valor para as pequenas coisas que você tem. É até interessante, isso tem muito a ver também quando a gente assiste algum documentário, alguma reportagem de pessoas muito simples, que são muito gratas e expressam, e a gente vê aquela realidade completamente diferente, muitas vezes, da nossa, uma realidade mais sofrida, e a pessoa consegue, além de tudo, ajudar outras pessoas na mesma situação ou numa situação ainda mais carente, uma situação ainda pior, e essas pessoas ainda têm aquele brilho nos olhos, têm ainda aquela... falam, eu sou feliz. E não é difícil a gente encontrar pessoas assim. Não, é verdade. Você vê aquele sorriso que eles dão nesses documentários, que é real, né? E hoje, esse brilho, esse sorriso está se perdendo, né? As pessoas estão cada vez com o rosto mais cansado, né? Mais derrubado. Pode olhar, se você sair na rua e você começar a olhar as pessoas estão com essa afeição, né? Porque o mundo está exigindo tanto que a gente nunca consegue estar lá em cima. A gente sempre precisa de mais, sempre precisa de mais. E aí o ser humano está ficando cansado, as pessoas estão doentes mentalmente. As pessoas estão cansadas por uma busca de algo que elas nem sabem mais o que é, né? E algo que elas nunca alcançam. O seu livro, A Lógica da Infelicidade, ele é escrito de uma forma bem simples, né? Bem acessível. A gente pode presentear qualquer pessoa. Isso, eu coloquei ele de uma linguagem simples. Ele não é um livro cansativo, não é um livro grande, né? Exatamente para que não fique algo, porque já é um tema que ele necessita de uma demanda emocional para a pessoa ler. Então, se você escreve isso de forma muito difícil, ou se é muito cansativo, muitos e muitos capítulos, já é um tema pesado, né? Então, eu trouxe de uma forma, uma linguagem simples, bem elucidada ali, e poucas páginas para que não fique uma leitura tão cansativa e que qualquer pessoa consiga ler. E aí, quem quiser comprar, então, como que faz? Onde que busca? Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, né? Tanto na versão física quanto e-book. Só A Lógica da Infelicidade, que por enquanto ainda está somente na versão do e-book, mas todo o meu trabalho é só entrar lá na Amazon, digitar Paula Toinette Benalha, que vai encontrar lá todo o meu trabalho. E por último, o seu Instagram? É Paula_Benalha. Perfeito, Paula. Foi um prazer te ouvir, te entrevistar. Muito obrigada. O prazer foi meu de estar aqui. O Análise Direta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.